Olá, boa noite. Estamos aqui começando uma live. Estou esperando aqui o Leandro, nosso convidado de hoje, para participar aqui desse evento. Ele já vai entrar, a gente já vai começar. Vamos... Oi. Caiu aqui o fone. A gente já vai começar. Estou só esperando aqui o Leandro chegar para a gente começar aqui a nossa live, onde a gente vai conversar com os trabalhadores da Gol sobre a proposta, né, de acordo coletivo que foi apresentada pela Gol e que os trabalhadores vão votar na Assembleia do dia 28 e 29. Estamos aqui esperando o Leandro. Leandro deve estar entrando. Vamos ver aqui se ele já passou e eu não reparei. Não, acho que ainda não. Ainda não. Vamos aguardar aqui. Estou vendo aqui algumas pessoas entrando, gente já do Brasil inteiro participando aqui com a gente. Cadê o Leandro? Bom, primeiro eu espero que estejam todos bem, estejam todos com saúde. A gente está nesse momento difícil, esse momento de pandemia, mas se tudo der certo, daqui a pouco isso acaba e a gente volta à normalidade, né? Cadê o Leandro? Estou aqui meu querido amigo Pedro Bruno, secretário-geral da OAB do Ceará. Seja bem-vindo, Pedro. Carlos Geison, de Brasília. Estou vendo aqui a Patrícia, Isabela Favacho, de Belém, Patrícia, de Florianópolis. Sejam todos bem-vindos. Só o nosso convidado que ainda não chegou, o Leandro. Deve estar chegando já por aqui. Acabou de chegar, deixa eu... Agora vamos ver aqui. Eu só aguardando o Leandro dar o ok. Ele já vai chegar aqui. Ô, doutor Álvaro, boa noite. Seja Boa bem-vindo, noite a todos. Leandro. Seja bem-vindo, Leandro. Bom te ver aqui. E aí, meu amigo, como é que você está? Eu estava aqui falando para os nossos amigos que já chegaram, que estavam já aguardando, né? Essa live hoje a gente vai conversar um pouco sobre a proposta, né, de acordo coletivo apresentado pela Sim, Gol sim. e que vai ser votada, né? Vai ser discutida e votada vai ser discutida até dia 28 e no dia 28 e 29 nós vamos ter uma assembleia onde vamos poder ouvir, Exatamente, Álvaro. né? Então, ô Leandro, eu vou passar para você até explicar um pouco melhor e depois a gente começa aqui com os esclarecimentos ou do jeito que a gente puder aqui fazer. Vamos lá. Passa a bola então agora para o Leandro. Leandro, que é diretor do Sindicato dos Aeroviários, Nacional dos Aeroviários, ele é coordenador da região Norte, né? Ele trabalha no aeroporto de Belém e que hoje está aqui nessa live trocando uma figurinha com os trabalhadores aeroviários. Leandro, a palavra está contigo. Ok, muito obrigado, doutor Álvaro. Antes de mais nada, eu quero aproveitar para agradecer a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez aqui em prol do trabalhador e lembrar que no dia 25, a instituição Sindicato Nacional dos Aeroviários, né, na data de ontem, completou aí, desde a sua fundação em 1942, né, depois expandiu para o Nacional em 1944, completa, portanto, os seus 78 aninhos. Então, a gente tem como presente aí para o trabalhador a continuidade dessa luta, né? Então, é preciso que haja um entendimento de uma instituição séria e respeitosa. Pois bem, dia 20/8, a gente teve um movimento no sentido de algumas bases onde alguns trabalhadores tiveram um movimento no intuito de novamente
trabalhar e colocar, solicitar a apreciação da proposta da empresa Gol, né? E esse movimento chegou até o Ministério do Trabalho de Fortaleza e, portanto, após a audiência, ficou ali decidido a possibilidade da apreciação, né, novamente de uma proposta que já havia sido recusada anteriormente, a nível de TST, onde, antes disso, os trabalhadores, junto com o Sindicato Nacional, haviam construído uma proposta que havia sido recusada pela empresa e, portanto, finalizada junto ao TST, uma vez que essa proposta não foi aceita, né? Muito menos a proposta feita pela empresa. Pois bem, esse movimento que aconteceu na base de Fortaleza, ele chegou até o Ministério do Trabalho, aonde ficaram comprovados o que se tinha ali em mente. A possibilidade de colocar em aprovação esta pauta, essa proposta já recusada anteriormente, e estender ela como garantia de emprego. Era a promessa que esses trabalhadores tiveram e passaram para o Sindicato Nacional, que teria a garantia de emprego, algo que já foi trabalhado anteriormente e não aconteceu. Pois bem, após nos reunirmos com vários trabalhadores representados pelo Sindicato Nacional, entendendo o pedido destes trabalhadores, a direção do SNA decidiu estender para todos os trabalhadores das demais bases de sua representação a realização de uma assembleia que seria realizada primeiramente na cidade de Fortaleza e agora se estende para demais bases do Sindicato Nacional, Álvaro. Bem, eu gostaria, inclusive, que você pudesse falar melhor nesse sentido. Desde já faz o convite, a Assembleia está instalada. Desde já fazemos o convite. Estivemos em todas as bases, colocando o nosso edital, convidando os trabalhadores para a apreciação dessa proposta da Companhia Gol, né, que acontecerá no dia 28 e dia 29 desse mês. Né. Somos também que houve uma aceitação e uma assembleia que o Sindicato Nacional tomou conhecimento, Álvaro, no dia 20 e 21. Porém, esta assembleia não foi feita pelo Sindicato Nacional, né, esse representante dos trabalhadores, eu acredito que você também tenha tido conhecimento, e eu gostaria aqui de ouvir um pouco mais de você nesse sentido. Leandro, eu vou tentar fazer aqui a pedido aqui do sindicato, eu vou tentar fazer aqui um resuminho do que aconteceu nos últimos 2 meses, vamos chamar assim, para explicar a alguns trabalhadores que, lamentavelmente, estão mais preocupados em dizer sim a Gol do que dizer sim para os seus direitos, né? Mas vamos lá. Em 18 de março, é importante que a gente resgate um pouco tudo que aconteceu durante esse processo de negociação. Em 18 de março, a Gol chamou todos os sindicatos do Brasil inteiro, e comunicou que tomaria uma série de medidas para superar esse momento de pandemia. É óbvio, todos nós reconhecemos que o momento de pandemia é um momento de muita dificuldade. A gente sabe que a aviação é um setor que foi fortemente atingido, e não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Se alguns setores foram atingidos, a aviação com certeza é um desses setores que mais foi atingido. Só que a Gol não chamou ninguém para negociar lá em março, lá em 18 de março. Ela simplesmente avisou que tomaria uma série de medidas. A partir dessas medidas que a Gol começou a tomar, chegou ao conhecimento do Sindicato Nacional uma série de denúncias de que numa base ou outra, um gestor ou outro estava de alguma forma pressionando os trabalhadores a aceitarem determinados acordos, determinadas situações. O Sindicato Nacional dos Aeroviários procurou o Ministério Público, fez denúncias em várias regionais do país e acabou, por mediação do Ministério Público, acabou a Gol tendo que assinar um acordo coletivo onde não conseguia mais impor a sua vontade aos trabalhadores. No
Começo de junho, né, um mês antes praticamente do acordo coletivo encerrar, a Gol tentou de novo impor um novo acordo coletivo, né? E só que dessa vez a Gol, já preparada depois da obrigação praticamente que eles tiveram de fazer um acordo coletivo contra a vontade deles, mas a favor dos trabalhadores, quis tentar, apresentou uma pauta que apenas retirava direito dos trabalhadores. O sindicato convocou uma assembleia no dia 12 de junho, onde 640 trabalhadores da Gol compareceram, disseram não àquela proposta da Gol e apresentaram uma nova pauta. A Gol, é óbvio, não aceitou em hipótese alguma aquela proposta apresentada pelos trabalhadores e buscou uma mediação via TST, tentando novamente impor aquela posição que ela tinha de um acordo a qualquer custo, do jeito que interessasse a Gol. Como não conseguiu também no TST, pediu o fim da mediação no TST. Não sabendo mais o que fazer, ela passou então a usar uma série de gestores, vários gestores. Nós temos áudios, nós temos vídeos, nós temos documentos, nós temos e-mails, onde alguns desses gestores tentaram e conseguiram, em algumas bases, jogar alguns trabalhadores contra o sindicato e tentando pressionar o sindicato a aceitar de qualquer maneira aquele acordo. Fizeram abaixo-assinado online, fizeram petições, fizeram, enfim. A gente sabe de onde saiu cada uma dessas coisas, e até que um grupo de trabalhadores em Fortaleza pediu uma mediação no Ministério Público do Trabalho. O sindicato esteve presente na mediação, a Gol esteve presente, os trabalhadores estiveram presentes. E desta mediação, o sindicato se comprometeu a chamar uma assembleia para o dia 28 e 29, onde os trabalhadores vão poder votar se aceitam ou não esse acordo apresentado pela Gol. Por que eu falo que o acordo ele é muito ruim? É muito ruim. Vamos lá. Mas a vontade dos trabalhadores será respeitada. Mas vamos lá. Por que o acordo é muito ruim? O acordo só tira direitos. O acordo não dá nenhum tipo de garantia ou de benefício para os trabalhadores. Garantia de emprego não existe. Desde o início da negociação, os trabalhadores e o sindicato sempre defenderam que dois pontos seriam fundamentais no acordo coletivo. Garantir minimamente a sobrevivência desses trabalhadores durante o período da pandemia. Para a sobrevivência desses trabalhadores, a Gol está oferecendo um vale alimentação para quem não tiver salário no valor de R$ 417. A Gol está que os trabalhadores fiquem em casa sem salários, recebendo R$ 417 a título de vale alimentação. Eu quero saber qual é o trabalhador no Brasil que menos de 50% de um salário mínimo é o valor de um vale alimentação que a Gol quer apresentar para o trabalhador. Outra situação que o sindicato sempre defendeu, outra proposta que o sindicato sempre defendeu, era a garantia dos empregos. Os empregos ela é fundamental para que o trabalhador possa, inclusive, se sacrificar pela empresa. A Gol, em momento algum, apresentou qualquer tipo de garantia no emprego. A Gol diz o seguinte: se você aceitar ficar em casa sem salários, se você aceitar ficar em casa recebendo R$ 417, durante o período que você estiver em casa, eu não te demito. Ou seja, o período em que você aceitar ficar em casa sem receber salário, eu não te demito. Não vou te pagar, também não te demito. Tá? No entanto, se a Gol amanhã ou depois quiser te demitir, basta ela dizer para você: olha, acabou a sua licença não remunerada, volte para o posto de trabalho e eu te demito. Simples assim. Não tem nenhum tipo de garantia. Tá? Então, não existe nenhum tipo de garantia dentro do acordo coletivo apresentado pela Gol. E isso ficou claro na audiência, tanto no TST como no Ministério Público do Trabalho. A própria Gol reconheceu que não tem estabilidade nenhuma. Tá? Infelizmente, só quem defende a estabilidade são aqueles que vivem dizendo que a empresa é a melhor empresa do mundo e que eles fazem qualquer sacrifício por aquela empresa.
Esses trabalhadores são os únicos que estão dizendo que eles estão vendo nesta proposta de acordo aquilo que a própria Gol diz que não tem. Mas alguns trabalhadores, enganados, continuam defendendo, dizendo que a Gol não vai demitir ninguém. Se a Gol não quer demitir ninguém, por que não de acordo com o acordo coletivo? Ela não está fazendo isso porque ela quer demitir a hora que ela bem quiser, do jeito que ela bem entender. E isso está claro na audiência do Ministério Público, está claro no procedimento no TST, não existe acordo coletivo. Outro ponto, Leandro, que é importante nesse acordo coletivo, e é fundamental que os trabalhadores saibam o que estão votando, é fundamental que, diferente do que alguns andam dizendo, de alguns gestores andam dizendo Brasil afora, é importante que os trabalhadores saibam o seguinte: a Gol está propondo uma redução de salário para quem não ficar em casa sem salário. A Gol propõe uma redução de jornada e salário. Uma redução que pode chegar até 50%. Até 50%. Me lembraram aqui agora, a diretora também do sindicato, Patrícia, ela mencionou que no acordo coletivo com os sindicatos aeronautas, a Gol colocou integralmente a estabilidade enquanto tiver vigência do acordo. E não quis colocar para os aeroviários. Por quê? Se ela não quer demitir, por que ela não fez a mesma proposta que fez para os aeronautas? Essa foi uma proposta que nós fizemos, mas a Gol simplesmente ignorou porque encontrou eco nas suas pressões, nas suas medidas de convencimento, vamos dizer assim, a partir de alguns gestores. Mas como eu estava dizendo aqui, um outro ponto interessante é a redução de jornada e salário. A Gol propõe uma redução de até 50% do salário e da jornada de cada trabalhador. Como é que isso vai funcionar? A critério da Gol. A Gol reduz o salário de quem ela quiser, na base que ela quiser, pelo tempo que ela quiser, até 50% de redução de jornada e de salário. E aí vem uma contradição. Ao mesmo tempo que a Gol diz, nós não temos hoje uma movimentação nos aeroportos, não temos a malha aérea, não está voando, nós temos um problema muito grande e precisamos reduzir jornada e salário. Ok, vamos admitir que isso seja verdade. Ao mesmo tempo, ela diz que o trabalhador poderá fazer horas extras sem receber. Ela diz, eu posso reduzir a sua jornada em até 50% e posso botar você para trabalhar de graça, porque eu só vou pagar essa hora extra até julho de 2021. Então, eu reduzo a sua jornada em 2 horas, por exemplo, e exijo que você trabalhe diariamente mais 2 horas extras. Então, você vai continuar trabalhando as suas 6 horas diárias ou as suas 8 horas diárias, que é dependendo da função. Você vai continuar trabalhando a sua jornada regular, recebendo menos o percentual que a Gol estiver descontando. E a Gol vai ter até julho do ano que vem para compensar ou para pagar essas horas extras. E o que é pior, a convenção coletiva do Sindicato Nacional dos Aeroviários, ela prevê que a hora extra ela seja remunerada com 100% ou 150% acima da hora normal, dependendo se é sábado, domingo, ou se é dia útil. Tá? E a proposta da Gol diz que não, que essa compensação ou esse pagamento vai ser de 1 hora para cada hora. Não terá o acréscimo de 100%. Para cada 1 hora, o trabalhador tem direito a receber 2. Para cada 1 hora, o trabalhador tem direito a receber 2 horas e meia, se for domingos e feriados. A proposta da Gol é que o trabalhador receba 1 por 1 e eles terão até julho de 2021 para pagar. Então, quando a gente começa a analisar a proposta de acordo, a gente vê que ela não só não dá direito aos trabalhadores, retira direitos dos trabalhadores e apresenta uma série de contradições dentro dessa minuta de acordo coletivo. Por isso o sindicato vem dizendo, e aí na minha opinião de forma correta, que os trabalhadores têm que rejeitar essa proposta. Que os trabalhadores têm que dizer não a esse absurdo. Porque se os trabalhadores disserem sim, vão estar assinando branco para a Gol. A Gol poderá demitir a hora que quiser, a Gol poderá reduzir a jornada de salário, jornada e salário até 50% do jeito que ela quiser,
A Gol poderá exigir horas extras e pagar até julho de 21 do jeito que ela quiser. Esse tipo de situação o trabalhador precisa ter consciência. Na reunião no Ministério Público, na audiência do Ministério Público em Fortaleza, tinha alguns trabalhadores que, inclusive, defendiam a proposta da Gol. Tá? Nós perguntamos se eles sabiam que eles não teriam garantia de emprego, que eles não teriam estabilidade. Um deles disse o seguinte: não, nós sabemos, todo mundo está ciente e consciente de que não haverá garantia de emprego. Quando eu pedi para o Ministério Público colocar isso na ata, porque ele disse que ele tinha informado todo mundo que não teria estabilidade, eu pedi para o Ministério Público constar na ata. Tá? Ele pulou dizendo: não, peraí, não é bem isso, não vamos fazer assim. A gente acha que não tem a garantia que o sindicato quer, mas enfim, as pessoas, boa parte dos trabalhadores, eu digo que boa parte, porque existem alguns trabalhadores conscientes e que estão fazendo o papel correto, dizendo não à Gol. E existe uma boa parte desses outros que estão dizendo sim, que estão sendo enganados, infelizmente, por alguns gestores e por alguns colegas de trabalho que, por interesses próprios, têm interesse em aprovar essa pauta. Você mencionou, Leandro, que no dia 20 e 21 teve uma assembleia. O sindicato não reconhece essa assembleia. O Sindicato Nacional não participou desta assembleia. Estranho, porque a Gol, no dia 20, estava reunida com o sindicato e com o Ministério Público, e a Gol não mencionou nenhum tipo de assembleia que estivesse acontecendo. Tá? E ela estava em assembleia. Não chegou ao sindicato nenhum documento oficial falando de nenhuma assembleia. O sindicato está buscando essas informações de forma oficial, porque o único documento que o sindicato já viu foi uma nota da Gol dizendo que fechou um acordo coletivo diretamente com um grupo de trabalhadores. Esses trabalhadores não se identificaram ainda. Em momento algum, os trabalhadores enviaram ao sindicato qualquer pedido de assembleia, a não ser comentários em redes de WhatsApp, em lives ou em qualquer outro tipo de mecanismo informal. Em momento algum chegou às mãos da direção do sindicato qualquer um desses abaixo-assinados que andaram fazendo ou de qualquer outra coisa. Isso nunca chegou às mãos do sindicato. A única coisa que chegou às mãos da diretoria do sindicato foi o pedido de mediação no Ministério Público do Trabalho em Fortaleza e agora está chegando em outros ministérios públicos. Tá? E dentro desses pedidos de mediação, o sindicato está respondendo formalmente qualquer tipo de convocação que seja feito. Mas em momento algum, e a gente sabe que existem nesse momento os oportunistas de plantão, né, que sempre aparecem para tentar fazer aquilo que já está sendo arrasado, mais arrasado ainda. Mas o sindicato está buscando essas informações oficialmente, está buscando esses documentos oficialmente. Não existe nenhum acordo legal feito, porque não houve convocação com base nos estatutos, não houve o artigo 617 da CLT, porque se o sindicato não quisesse negociar, teriam que buscar a federação, teriam que buscar a confederação, e aí sucessivamente. Não existiu nada disso. Em momento algum, chegou às mãos do sindicato qualquer pedido de assembleia por parte dos trabalhadores. Atividades online, atividades em grupos, isso a gente viu aos montes, e a gente sabe exatamente quem deu início, da onde saiu, quem são os responsáveis, e isso o sindicato vai tratar da forma que tem que ser tratada judicialmente, inclusive eventuais fraudes que tenham sido praticadas por algumas pessoas. Então, essas pessoas responderão judicialmente aquilo que fizeram de forma fraudulenta. Mas vamos lá, Leandro, eu não sei se tem mais algum assunto, o que você quer discutir mais, vamos lá. Eu queria, diante da sua fala, foi muito bem colocado o ocorrido. Nós fizemos diversas visitas no trabalho de base, diversas bases. E eu mesmo estive em uma dessas visitas no dia de ontem, inclusive na base de Belém, e assim como aconteceu em outras bases.
E a gente pôde perceber exatamente quando nós formos colocar o edital e anunciar que haveria uma Assembleia Geral, a manifestação dos trabalhadores em afirmar que já havia uma confirmação deste acordo, né? Inclusive por parte da gestão. Isso nos surpreendeu muito, né? E eu, ao perguntar a eles, já ciente de todo o processo, a proposta que havia sido recusada por eles, trabalhadores, em sua maioria, né? Com mais de 90% de aprovação, em assembleia da proposta construída por esses trabalhadores junto com o sindicato, em recusa a essa proposta, eu perguntei a eles, diante dessa recusa, qual foi a promessa para tanto diante desse movimento. E todos unanimemente responderam que era a garantia de emprego e que com isso haveria manutenção dos postos de trabalho. Veja bem, como você colocou, a diminuição de jornada para as 180 horas e as 120 horas, todos para 4 horas de jornada de trabalho, vale ressaltar nesse ponto que todos deixarão de receber pela convenção coletiva com uma jornada de trabalho abaixo de 6 horas, de cara o Visa-Vale Refeição. E a possibilidade, além da redução da jornada e salário, como você mesmo bem colocou, abaixo de um salário mínimo, né? E para aqueles que vão ficar de licença não remunerada, né, dita até mesmo voluntária, e nós temos registros, desde lá de abril, de coações, tanto no processo de Azul, processo de Latam e idem, né, a gente sabe que esse trabalhador, ele não vai conseguir se manter apenas com Visa-Vale Alimentação. E ainda assim, dentro dessa proposta, ele vai assumir o compromisso de pagar nos moldes contratuais o seu plano de saúde. Aí a gente se pergunta, eu volto a lembrar todo esse processo, como é que esse pai de família, mãe de família, estudante que vai precisar fazer o chamado bico para se sustentar, tendo apenas um Visa-Vale Alimentação, ainda vai ter condições de pagar a parte desse contrato do plano de saúde, não é mesmo? E nós sabemos e já temos, por exemplo, relatos, né, após inúmeras demissões por parte da própria empresa Azul, vou citar como exemplo, de que após uma licença não remunerada, esse trabalhador voltou, ou suspensão de contrato, ele voltou, e 2, 5 dias depois, ele foi demitido. E aí a gente tem a exatidão de que a empresa pode estar fazendo caixa e fará caixa, né? Uma vez que não há tributos, fará caixas e na sequência demite esse trabalhador. E na hora dessa rescisão contratual, nós temos evidências, e aliás isso é fato, de que esse trabalhador terá em sua rescisão prejuízos, principalmente por conta dessa redução de jornada, por conta dessa licença não remunerada. E aí quando nós falamos com os aposentáveis e os aposentados, que precisam medir, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, nos últimos 80 salários, 80 meses, e você tem 12 meses dessa abrangência, com toda essa redução, com essa possível LNR, esse aposentado será prejudicado. Não só ele, assim como todo trabalhador futuramente na sua previdência social. Então é um preço muito alto a se pagar por uma promessa que já ficou, como você bem colocou, diante do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, ficou claro que não haverá nenhum tipo de garantia de emprego, Álvaro, né? Então, isso nos surpreendeu bastante e, para tanto, em todas as bases, estamos novamente em todas as bases do Nacional, para tanto, estamos esclarecendo novamente esses pontos da pauta, né? Então, muito bem colocado por você, realmente. Eu gostaria de aproveitar, Álvaro, esse bate-papo e a gente trabalhar aqui um pouco essa pauta, eu acredito que os minutos que nos restam aí, né, trabalhar melhor os prejuízos a esse trabalhador, para fazer relembrar, já que já está bem dito aqui, e isso foi dito pela Companhia Gol, no Ministério Público do Trabalho, né, no MPT, agora, dia 20, que não há garantia de emprego. E eles mesmos disseram que tão claro como o sol, né, tão cristalino, simplesmente nós queremos o que essa minoria de trabalhadores quer, que seja colocada essa proposta do jeito que está,
né, sem mudar uma vírgula, porque o trabalhador quer, em sua maioria. Se nós temos uma assembleia que já houve uma recusa, e como lisura deste processo, eu penso que o Sindicato Nacional está fazendo o seu papel e colocando, sim, como lisura do processo, essa assembleia para esses trabalhadores. Agora, sim, aquilo que nós colocamos em briefing a esses trabalhadores. Cabe a eles fazer a escolha, mas cabe ao sindicato orientá-los. Leandro, eu acho que você pontuou muito bem que o que a gente está discutindo hoje, né, que a gente está discutindo com os trabalhadores, é um esclarecimento do que existe numa pauta apresentada pela GOL. E fico feliz, eu estou lendo aqui, enquanto você está falando, eu estava prestando atenção, e estou lendo aqui alguns comentários, etc. E vejo algumas coisas que muitas vezes me incomodam, porque a gente vê que são pessoas que estão repetindo coisas sem nenhum tipo de argumento. Por exemplo, tem um aqui, eu vou mencionar, um tal de Fabinho 19. Ele diz, petralhas, é só o argumento que se tem. Não discute sequer a pauta da GOL. Teve um outro, um tal de Glaucio Santana, que ele diz o seguinte, sim para GOL, 100% GOL. Ele é incapaz de discutir a pauta que está sendo apresentada. Tem um outro tal do Vitor _ Marcela, que eu não sei se são fakes ou se são verdadeiros, que repete a mesma coisa sucessivamente. Atualmente a gente tem visto no Brasil algumas situações onde as pessoas, quando querem ganhar no grito ou ganhar enganando alguém, repetem uma mentira, né, até que isso vire uma verdade. A gente sabe que isso não é novo, né? O Holocausto já nos mostrou, né, que uma mentira falada muitas vezes, né, pelo menos era assim que o representante da comunicação nazista trabalhava. Repete, até que alguém consiga acreditar naquilo. Eu vejo, por exemplo, esse Fabinho 19, por exemplo, falando, somos GOL. Pois é, sabe qual é a nossa vantagem, sabe qual é o nosso orgulho? Nós somos trabalhadores. Nós não somos GOL, nós somos trabalhadores. Nós estamos aqui para defender e para explicar o que os trabalhadores terão direito e o que os trabalhadores não terão direito. Somos GOL, sabe quem somos GOL? Os acionistas da GOL que querem o lucro acima de tudo. Os acionistas da GOL que querem tirar direito dos trabalhadores para poder ganhar mais e mais lucro. Mas, enfim, vamos continuar aqui, porque existe aqui vários trabalhadores fazendo perguntas, querendo esclarecimento, e a ideia nossa aqui é, de fato, esclarecer os trabalhadores para que eles possam votar na Assembleia, sabendo que vão votar. Se votarem sim, que saibam que estão votando. Se votarem não, que saibam o que estão votando também. Você pontuou aqui uma série de benefícios que o trabalhador estará perdendo se esse acordo for assinado. Uma outra coisa que é interessante a gente pontuar é que se o trabalhador estiver em casa, sem a licença não remunerada, recebendo apenas aqueles R$ 417 que a GOL quer pagar a título de vale alimentação, esse trabalhador ele vai ficar até um ano recebendo R$ 417 para poder ficar em casa sem nenhum tipo de benefício. A hora que a GOL quiser demitir, tira esse trabalhador da licença não remunerada e demite. Ele ficou durante um ano, não tendo salário, ele vai ter dificuldades para receber o seu seguro-desemprego, ele vai ter um fundo de garantia reduzido, ele vai ter férias reduzidas, porque toda a média que a GOL está propondo pagar é com base no salário reduzido. É esse tipo de acordo que algumas pessoas, espero que elas sejam fakes, torço para que sejam fakes, torço para que não seja realmente trabalhador. É esta proposta que alguns trabalhadores continuam repetindo, dizendo 100% GOL, eu sou do time da GOL, eu sou do time de águias da GOL. Só quem está comemorando com isso é o acionista da GOL, que conseguiu, através dos seus gestores, de alguns gestores, justiça seja feita, de alguns gestores que colocasse isso na cabeça de alguns trabalhadores. Um dia desses, a gente estava numa reunião com os trabalhadores em uma das bases que o Nacional representa, tinham aproximadamente 50 trabalhadores na reunião,
e a gente estava falando da proposta. Aí um dos trabalhadores perguntou, mas se a gente não acreditar, a gente vai acreditar em quem? Se a gente não acreditar na Gol, a gente vai acreditar em quem? Sabe o que isso parece? Parece que o trabalhador está tão desesperado, precisa tanto se agarrar em alguma coisa, que basta você dizer para ele que a Terra é plana, e ele vai acreditar que a Terra é plana se você disser que vai garantir o emprego dele. Um determinado diretor da Gol, nos workplaces, né, que eles fazem, etc., com os trabalhadores, um determinado diretor da Gol falou exatamente isso. Acreditem em mim, confiem em mim, né, como se ele fosse a garantia sou eu, né? Ah, mas que garantia você nos dá? A garantia sou eu. Eu garanto que não vou querer demitir vocês. Mas, claro, se quiser demitir, quem garante o direito dos trabalhadores? Então, Leandro, é importante a gente deixar claro que, da forma como está o acordo, a Gol demite o trabalhador a hora que quiser, do jeito que quiser. E o que é pior, neste acordo está flexibilizando a possibilidade de demissão. A Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato Nacional dos Aeroviários não é de agora uma convenção, uma cláusula que já existe em algumas décadas. Nesta cláusula, cria alguns mecanismos de redução de força de trabalho, dizendo exatamente para, nesses momentos, o trabalhador ter alguma garantia. Saber exatamente quais são as regras de demissão. A Gol, nesse acordo coletivo, está acabando com isso e ela demite quem ela quiser do jeito que ela quiser. A redução de jornada de salário, por exemplo, ela é tão incoerente que, se um gestor tiver preferência por um trabalhador ou não, ela pode reduzir 50% de um trabalhador para não reduzir o do outro. Enquanto, se ela quisesse, ela poderia reduzir 10, 15, 20 de cada um e manter os dois com uma redução menor. Mas não. Se o gestor quiser reduzir 50% de um para não reduzir nada do outro, o gestor tem essa liberdade. Então, se dentro do check-in, por exemplo, você tem 2 pessoas no check-in trabalhando, ou 30 pessoas trabalhando, se a Gol podia reduzir 20% de cada um, 5% de cada um, ou 10% de cada um, não sei. Tá? Se o gestor quiser, reduz 50% de uma parte para manter a outra parte trabalhando do jeito que ela quiser. Então, existe sim uma série de incoerências, uma série de contradições nesse acordo coletivo da Gol, que o sindicato está defendendo que não seja aprovado. É importante que seja dito. E por que o sindicato está fazendo isso? A gente vê que algumas pessoas fizeram uma campanha a pedido da Gol, a gente sabe disso, e a gente está cuidando disso judicialmente. A gente sabe que algumas pessoas fizeram pedidos para que aprovasse de qualquer maneira, acreditando no garantia sou eu. Né? La garantia sou eu. É isso que o diretor eu não vou dizer qual é a direção dele, não. O que um dos diretores da Gol disse numa live para os seus funcionários. Acreditem em mim, a garantia sou eu. O patrão está dizendo para o trabalhador, bote sua cabeça na guilhotina, eu garanto que eu não vou soltar a lâmina. Entendeu? E tem alguns trabalhadores que estão acreditando nisso. Eu espero que esses trabalhadores não tenham memória fraca, porque a Gol vai demitir do jeito que ela quiser demitir se esse acordo for aprovado. Se esse acordo for aprovado, o sindicato vai respeitar a decisão da categoria. Se o acordo for aprovado, o sindicato vai fazer o seu papel. Mas o sindicato quer deixar claro que não existe neste acordo a garantia de emprego que a empresa, que alguns falam, não existe remuneração além dos R$ 417. A Gol pode reduzir até 50% do salário da jornada de trabalho do jeito que ela quiser. A Gol pode demitir o trabalhador do jeito que ela quiser. A Gol pode exigir horas extras do trabalhador e só pagar em julho de 2021. É isto que está sendo apresentado pela Gol para a Assembleia, que vai acontecer no dia 28 e 29 de agosto. Começa a Assembleia no dia 28, às 8 horas da manhã, e terminará no dia 29, às 17 horas. Será a Assembleia virtual, o link já está na página do sindicato, a proposta na íntegra está na página do sindicato, então qualquer trabalhador pode acessar a página, pode acessar
a proposta na íntegra e dizer se vota ou se não vota. Mas se votar pelo sim ou pelo não, saiba o que está votando. Não acredite no que alguns gestores estão falando para vocês, porque não existe garantia no emprego. Se existir garantia no emprego, procure no acordo coletivo, aonde é que isso está escrito. A única cláusula que menciona uma possível garantia de emprego diz o seguinte: enquanto o trabalhador estiver de redução de jornada e salário, a Gol se compromete a não demitir. Perfeito. Então isso aqui é a garantia no emprego. Não. Sabe por que não? Porque logo em seguida a Gol diz o seguinte: a Gol poderá tirar este trabalhador da situação de jornada reduzida a qualquer momento. E a partir do momento que ele tirar, que a Gol tirar, ela pode demitir esse trabalhador. Então aquilo que seria uma garantia do emprego encerra essa garantia no momento em que a Gol disser: agora não tem mais, acabou a brincadeira. Você que estava com salário reduzido, agora eu já fiz caixa, agora eu já posso te demitir. Você sai da licença não remunerada, você sai da redução de jornada e eu te demito. E o máximo que a empresa vai fazer é te pagar 50% de um salário. Se você ganha R$ 1.500, você vai ganhar R$ 750 para ser demitido. Se você ganha R$ 3.000, você vai ganhar R$ 1.500 para ser demitido. Essa é a única cláusula, é o único momento em que a Gol fala em alguma garantia de emprego. Então, esses trabalhadores que estão hoje comemorando com a Gol, dizendo eu sou Gol, eu sou 100% Gol, eu queria dizer o seguinte: o Sindicato Nacional dos Aeroviários, ele é 100% trabalhador. Ele é 100% pelo trabalhador. Pela empresa, a gente já tem os acionistas, a gente não precisa que o trabalhador faça isso. Leandro, a gente tem mais 15 minutos, mais ou menos, de live. Enfim, pode aí mencionar, mandar o seu recado. E se tiver alguma dúvida que você queira que a gente trate, fique à vontade. Dentro disso que você falou, sobre esses trabalhadores serem conduzidos por um caminho da ilusão, eu quero lembrar que dentro, nós percebemos agora no último dia 12, após a empresa anunciar por meio de seus portais, canais corporativos, a redução da força de trabalho e logo em seguida o PDV, que é algo que está dentro desse acordo também, que será colocado para apreciação, eu quero lembrar que foi percebido nos aeroportos, Álvaro, o recuo da manutenção. Quando nós conversamos com eles, por que vocês não aderiram ao PDV? Né? E a gente percebeu isso em inúmeras bases. Não tivemos acesso aos autos, aos termos desse contrato, desse acordo, e pelo que nós percebemos, estando nas bases, muito menos teve acesso o trabalhador. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas, inclusive a manutenção, não sabiam que, não havendo o aditivo de não quitação do contrato de trabalho, eles estariam abrindo mão, e eu gostaria que depois você dissesse em qual artigo isso está previsto, está abrindo mão, não é, do processo em andamento, e eu cito aí um caminhão, como você bem colocou certa vez, um caminhão de processos, de adicional de periculosidade, né, e retroativo. Então, além de estar abrindo mão disso, né, que é um direito de anos para aqueles que têm 5, 7, 10 anos, eles estariam abrindo mão também de recorrer futuramente àquilo que lhe convém, as ressalvas desta rescisão. Então, a gente percebeu o porquê, Álvaro, deste recuo. E isso se deu não só na manutenção, mas também em todos os setores da empresa. Obviamente, respeitando e entendendo que aqueles que aderiram ao PDV que foi colocado têm um projeto de vida. É uma questão particular e pessoal, né? Mas cabe ao Sindicato Nacional, e a gente entende dessa forma, e isso está na CLT, orientar esse trabalhador sobre essas possibilidades. E assim nós o fizemos. E não é diferente dentro desse acordo. Eu queria só que você pudesse nos esclarecer um pouco mais sobre esse artigo e como isso deveria se dar dentro deste acordo de PDV. Algo que não tem. Pois é, Leandro. É interessante, eu gosto desse tipo de provocação,
que era, se alguém quiser ler, às vezes ler é um exercício que faz bem, e tem gente que não quer ler, prefere ouvir o que o chefe está falando, ou o que o diretor está falando, né? Então acredita só no que ouve. A gente diz sempre, leia a íntegra do que está escrito naquela proposta de acordo coletivo. A primeira minuta que veio para a negociação, a Gol queria dar quitação quanto ao extinto contrato de trabalho. Ela falava em plano de demissão incentivada, né, o plano de demissão voluntária, os nomes variavam de acordo com a reunião, mas a ideia era criar um plano de incentivo para o trabalhador pedir demissão. A CLT, lá no seu artigo 477B, né, se as pessoas pararem para ler, só o exercício da leitura. Se as pessoas pegarem lá o que significa o 477B, e a Gol queria isso na íntegra, diz o seguinte, que o trabalhador que aderir ao plano de demissão incentivado estará dando quitação ao extinto contrato de trabalho, desde que não conste expressamente que essa quitação não ocorrerá. E foi assim que o sindicato se posicionou. Desde o início, o sindicato disse que não aceitaria nenhum tipo de plano de demissão incentivada que fosse aplicado a quitação geral contra o extinto contrato de trabalho. Depois de muita discussão, de ida e vinda, TST, Ministério Público, consta hoje na minuta que isso é exigência do Nacional durante esse processo todo. Hoje consta expressamente que se o trabalhador aderir ao plano de demissão incentivada, não dará quitação ao extinto contrato de trabalho. No entanto, na semana passada, a Gol começou a distribuir um formulário para quem quisesse aderir ao plano de demissão incentivado. O Sindicato Nacional fez um comunicado e avisou a todos os trabalhadores que eles deveriam fazer constar expressamente nesse plano de adesão que não estariam concordando com a quitação do extinto contrato de trabalho. A Gol fez o quê? Não, isso não consta. Mas isso é porque somos todos Gol, porque somos 100% Gol, porque a Gol nós somos do time de águias da Gol. Né? Então, é bom que as pessoas leiam o que está escrito. Eu sei que tem vários trabalhadores aqui que estão nos assistindo, que estão aqui para tirar dúvidas, que estão aqui para buscar informações, não estão aqui nem para defender o sindicato, nem para atacar o sindicato, estão aqui querendo conhecer o que de fato eles vão votar no dia 28 e no dia 29. Tá? Então, para esses trabalhadores que querem conhecer, que querem saber o que vão votar, a gente sugere isso. Entre na página do sindicato, leia o acordo na íntegra, e se concordar com a proposta da Gol, vote sim. Se não concordar com a proposta da Gol, vote não, mas vote sabendo exatamente o que está votando. Não vote de acordo com aquele que o seu gestor, com que o seu coordenador de base está mandando você votar, porque ele está te enganando. Ele está te enganando. Leia, seja dono da sua decisão e não seja marionete de alguns gestores que têm outros interesses. Existem situações interessantes, né, nesse processo todo, Leandro, que a gente vê alguns trabalhadores que hoje comemoram e amanhã choram. Um dos gestores de uma determinada empresa, numa base, vou dizer qual é a base, não vou dizer qual é a empresa, nem qual é o gestor, em Salvador, por exemplo, fez durante os primeiros meses de pandemia todo tipo de pressão e de coação contra o trabalhador para aderir ao plano que a empresa estava oferecendo. A empresa acabou de demitir esse gestor. E ele dizia para todos que todo mundo tinha estabilidade. Ele acabou de ser demitido. Eu vejo alguns trabalhadores fazendo isso, né, e eu torço para que eles não sejam demitidos, torço mesmo para que os trabalhadores tenham o seu emprego, o seu sustento garantido, mas a gente sabe que o momento em que a pandemia atingiu o mundo, a aviação foi extremamente atingida, e não só a Gol, todas as empresas estão fazendo um plano de redução de jornada, de redução de jornada, de salário, de demissão. Tá? A única coisa que não está acontecendo nesses acordos coletivos é a mentira. É a mentira. Dizer que estão dando uma garantia de emprego e não estão dando garantia de emprego. Então eu peço aos trabalhadores que não acreditem no Álvaro, não acreditem no Leandro, não acreditem no sindicato, mas principalmente não acredite na Gol. Leia o que está no acordo coletivo.
O acordo está na íntegra. Leia o acordo e vote de acordo com a sua consciência. Mas leia sabendo o que está votando. Vote sabendo no que está votando. Tá? Então, Leandro, a gente está caminhando aqui mesmo para o final. Faltam aqui 7 ou 8 minutos. E eu passo para você dar aí seus recados. Enfim, se quiser alguma coisa, a gente pode falar rapidamente também. Mas e todos aqueles que quiserem ainda tirar dúvidas, quiserem esclarecimentos, entrem em contato com os canais do sindicato. Tem lá o canal contato@sna, se eu não me engano. Entrando na página do sindicato, né? aeroviários.com.br, .org.br. Só jogar aeroviários no Google, vai aparecer a página do sindicato. E ali ele vai ter o canal de comunicação, onde ele pode fazer perguntas. Procure o diretor da base, converse com o diretor da sua base, procure o departamento jurídico do Sindicato dos Advogados, converse com os advogados, tirem todas as dúvidas que quiserem tirar, mas votem sabendo no que estão votando. Eu quero agradecer esse nosso bate-papo, Álvaro. Eu acho que foi muito proveitoso a todos os trabalhadores que nos assistem, né? E como você bem colocou, nós estamos aqui para orientar e estamos à disposição do trabalhador sempre. E no nosso site, sna.org.br, está todo o nosso canal de comunicação expresso. Então, Álvaro, muito obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos e fazendo esse trabalho de esclarecer o trabalhador, que é o que é mais importante. E cabe agora ao trabalhador tomar a sua decisão. Leandro, eu que agradeço o convite mais uma vez de poder estar aqui falando para os trabalhadores da aviação. Já são quase 3 décadas, né, de trabalho para os trabalhadores da aviação. Já vi muita crise na aviação e acho que essa é só mais uma. A aviação, ela vive de crises, ela tem momentos de alta, momentos de baixa. Mesmo fora da crise, você tem os momentos, né, de alta, na alta temporada, na baixa temporada. Então, a aviação ela é um mercado que vive sempre em altos e baixos. A gente já viu algumas empresas quebrarem, já viu outras empresas surgirem, e o sindicato continua aqui defendendo os trabalhadores e fazendo o que for melhor para os trabalhadores. Se os trabalhadores acharem que vale a pena aprovar esse acordo, dia 28 e 29 votem sim. Se os trabalhadores acharem que não vale a pena aprovar esse acordo, dia 28 e dia 29 votem não. Agora, votem sabendo no que estão votando. Não acredite naquele gestor que está do seu lado dizendo para você que a empresa está te dando garantia de emprego, porque não existe. Aquele gestor do seu lado que amanhã vai poder reduzir a sua jornada em 50% e não reduzir do funcionário que ele prefere, porque é critério dele e é isso que a empresa está propondo. Ele reduzir do jeito que eles quiserem reduzir. Foi um grande prazer, mais uma vez, aqui estar falando com vocês. Essa live vai ficar gravada, e isso é bom, sabe por quê? Porque nada é melhor do que um dia após o outro. Se a proposta for aprovada e assinada, nós saberemos quem estava aqui na live dizendo somos todos Gol, 100% Gol, viva Gol, garantia é a Gol. E se a proposta for aprovada e as demissões acontecerem, as reduções acontecerem como o sindicato está dizendo, essas pessoas também estarão aqui e talvez elas queiram um dia explicar o porquê acreditaram na empresa. Independente de votar sim ou não, o sindicato vai continuar inclusive prestando assistência judicial para todos os trabalhadores, inclusive para esses que estão dizendo 100% Gol. Um dia depois do outro, a verdade vai aparecendo, os fatos vão aparecendo e a gente vai podendo ver o que cada um fez nesse momento. Lembra aquele filme? Ainda lembro que você fez no verão passado? Nós vamos saber o que alguns fizeram no inverno passado. Boa noite a todos e estamos à disposição para qualquer tipo de esclarecimento que precise ser feito. Então, um forte abraço. Obrigado, Álvaro. Boa noite. Abraço.